Para ajudar o pessoal da comunicação e gravação, agora a gente começa a mensagem, mais uma vez, graça e paz. O tema geral, um lustro, o seu eu daqui a 5 anos. Um lustro. Quantos aqui reconhecem o significado da palavra lustro? Levante as suas mãos. 1, 2, 3, 4, 5, né? Uma palavra em desuso, eu confesso, né? Principalmente aos mais novos, né? Ela é uma palavra antiga, ela remonta ao Império Romano, onde a cada 5 anos o Império fazia um censo militar. Isso acontecia já há 6 anos antes de Cristo Jesus, e havia nesse censo uma cerimônia também de purificação, conforme a religiosidade politeísta romana. Então as pessoas passavam por essa cerimônia de purificação em águas lustrais. Por isso a palavra lustro. A palavra latina lustrum vem de lustrare, que significa espalhar luz. Lustrare, espalhar luz. Por isso que quando você compra uma lâmpada para colocar no seu lampadário, que está no centro da sua sala, você não chama o lampadário de lampadário, você chama ele de lustre. É daí que vem a palavra, porque ele é um lustre, ele espalha luzes pela sua casa. Um lustro utilizado hoje tem o mesmo significado de um quinquênio. É que nós utilizamos muito mais o quinquênio, que é um período simples de 5 anos. Portanto, nesse primeiro domingo, e colocando essa temática geral, a grande pergunta não será sobre quais são as suas resoluções para o ano de 2025. Não é isso que eu quero te perguntar. Eu quero te desafiar a uma pergunta mais profunda. Onde você estará e o que você será em 2030? 2030. Muita coisa passa em 5 anos, desafiador, não é? Ainda mais para nós apressadinhos. Nós queremos que tudo se resolva em 1 ano. Nós queremos que tudo dê certo em 2025. Porém, ser sábio, inclusive eu quero enfatizar um desafio maravilhoso que está acontecendo aqui na Igreja Presbiteriana do Parque. Se você ainda não segue Presbiteriana do Parque no Instagram, você precisa seguir para ontem, porque lá nós lançamos um desafio chamado Sabedoria e Vida. Nós estamos lendo um capítulo de Provérbios por dia no mês de janeiro. Janeiro tem 31 dias, o livro de Provérbios tem 31 capítulos, e o livro de Provérbios é sobre sabedoria. Se você ler um capítulo por dia, meditar sobre ele, você será mais inteligente e sábio no ano de 2025. Como é que faz para você participar? Segue a gente lá no Instagram, lê um capítulo por dia, e depois que você lê o capítulo, você comenta lá o versículo que beliscou o teu coração, o versículo que te chamou o seu coração. Você não precisa dar explicação, você não precisa fazer uma devocional no Instagram, coloque o versículo lá. Ah, pastor, mas é difícil digitar no celular. Entra no aplicativo Bíblia, que você já tem, copia e cola, joga lá no Instagram e tudo fica mais fácil, você vai incentivando, as pessoas já estão participando. Vamos começar o ano com sabedoria. Ser sábio é compreender que decisões tomadas em 2025 podem e vão ser desenvolvidas ao longo dos anos. Se você tem um pouco de maturidade e um pouco de tempo nessa jornada da vida, você já sabe que decisões que você toma hoje refletem em vários anos e não somente em 1 ano. Pois, olha só que interessante. As pessoas, elas tendem a superestimar o que podem fazer no curto prazo. Né? Vai dar tudo certo, 2025 eu faço. Mas elas subestimam o que podem fazer a longo prazo. Essa série vai nos fazer pensar nos próximos 5 anos. Um lustro, meio decênio, um quinquênio. Como ser o que Deus deseja que você seja até 2030. Pois se somos geração escolhida por Deus e para Deus, e é isso que a Sagrada Escritura diz para mim e para você, isso significa que Ele tem um propósito para a sua vida, isso significa que Ele tem planos de formação no seu interior, para que nós brilhemos, para que nós lustremos, espalhemos a luz de Cristo Jesus em nossos corações. Então essa série é sobre isso, e hoje, para dar início a essa série, eu preciso falar sobre tempo. Então eu quero te convidar a você abrir a Bíblia no Salmo de número 90. Nós leremos o Salmo todo, Salmo de número 90.
A gente vai falar sobre tempo nessa manhã. O texto também será projetado aqui e diz o seguinte, a palavra de Deus, no Salmo 90, abrindo o quarto livro. Verso 1, Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Faz os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, Tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela Tua ira e aterrorizados pelo Teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da Tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do Teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? Pois o Teu furor é tão grande como o temor que Te é devido. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos Teus servos, satisfaze-nos pela manhã com o Teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os Teus feitos aos Teus servos, e aos filhos deles o Teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Até aí, vamos orar mais uma vez. Ó Deus Pai de amor, obrigado, Pai, pela leitura da Tua palavra nesse primeiro domingo de 2025. Deus, nós Te louvamos porque nós estamos reunidos como igreja aqui para ouvir o Teu direcionamento de sabedoria sobre o tempo que nós temos aqui, sobre a interseção do tempo cronos em que vivemos, mas dentro da eternidade que Tu és, onde o Senhor nos insere numa vida plena e eterna. Então nos ensina a vivermos a Tua bondade, na brevidade dessa vida que temos aqui, e na certeza da eternidade que nós já temos no Senhor Jesus Cristo. É no nome dEle que nós oramos, amém e amém. Se você perceber na sua Bíblia, em suas mãos, você vai perceber que tem um subtítulo depois do Salmo 90. Na minha está escrito Oração de Moisés, Homem de Deus. Esse é um negrito que foi colocado conforme a tradição escriturística. Esse é o único salmo que é atribuído a Moisés, provavelmente escrito ali próximo do tempo da sua morte. Moisés, para quem não sabe, foi o libertador do povo de Israel. Foi aquele que viu com seus próprios olhos os milagres de Deus, libertando o povo que estava escravizado pelo Egito. Também Moisés foi aquele líder que viu a teimosia, a obstinação de um povo que ficava reclamando de Deus no deserto. E por causa dessa reclamação, uma jornada que talvez duraria 90 dias, ela se tornou 40 anos. Foi Moisés que subiu no Monte Nebo e olhou, no fim da sua vida, a terra prometida, mas não pôde entrar. Deus permitiu que Moisés visse, mas não atravessasse devido ao seu pecado temperamental de raiva e de explosão. Depois você pode pesquisar isso lá no livro de Êxodo. Então Moisés escreve essa oração antes de morrer com 120 anos.
Tal salmo é um importante conselho para mim e para você nessa manhã, e principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. É como se Moisés estivesse dizendo para nós em sua oração: ei, povo de Deus, prestem atenção, aprendam com a minha lição. A existência humana é brevíssima. Os nossos dias aqui voam. Extraiam o melhor da vida com Deus. Como? Vivam a bondade de Deus cada dia aqui. E há um segredo dentro dessa recomendação bíblica. A vida, ela tem um certo poder. E eu vou usar uma imagem dominante com você nessa manhã. O poder dos juros compostos. No mundo financeiro, esse conceito de juros compostos é muito comum. Ele nos ensina que trata-se de uma conta calculada sempre sob o valor do exercício anterior atualizado. Ou seja, essa capitalização acumulada nada mais é do que incidência de juros sobre juros. Isso é juros compostos. Juros simples é sempre sobre o valor inicial imexível. O compostos, ele vai acumulando sobre o exercício anterior. O que pode ser para você um grande aliado, ou pode ser para você um terrível vilão. Vilão, se você cair na dívida do cartão de crédito. Sabe aquela proposta de tipo, nossa, o cartão de crédito está muito alto. Aí o banco, muito gentil com você, oferece a você o pagamento apenas de uma parcela mínima e não da conta total. Aí você fala, nossa, como o banco é bonzinho comigo. Aí você paga só a parcela mínima. O restante vai ser juros sobre juros. Juros sobre juros. E vai virando o que os matemáticos financeiros chamam de bola de neve. Mas ele pode ser um aliado, se você investir em modalidades que tenham a remuneração de juros compostos. Aí, você vai tendo uma remuneração de juros sobre juros também. Atribui-se a Albert Einstein a seguinte frase, que o efeito dos juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Só que ele alerta, quem entende, ganha. Quem não entende, paga. Mas o que eu quero lhe dizer nessa manhã, não é sobre vida financeira. Eu quero dizer que na sua vida, em todas as áreas, incluindo a financeira, tem um poder de juros compostos. E Moisés viu isso com os seus próprios olhos. Uma vida de obstinação levou um povo teimoso a uma jornada de 40 anos. Erros subsequentes, teimosia, desobediência, foi aumentando esse juro composto a ponto de perecerem no deserto. Por outro lado, quem viveu a bondade de Deus, quem viveu a confiança e a fidelidade, tem na obra de suas mãos a consolidação através do poder de Deus. Calebe e Josué, por exemplo, 2 personagens que estavam entre o povo, mas eles não reclamaram, eles confiaram em Deus. O que aconteceu com eles? Eles entraram na terra prometida. Eis o poder dos juros compostos na espiritualidade. Por isso que o tema da mensagem nessa manhã é o poder dos juros compostos na espiritualidade. Agora imagine as coisas mais importantes que você deve fazer nos próximos 5 anos. A gente vai fazer, como se diz, os Faria Limers, um brainstorm, né? Porque eles adoram palavras em inglês, né? Brainstorm, né? Que a tradução literal poderia ser tempestade de ideias, mas é mais chique falar brainstorm, né? Como eu sou de Itapetininga, nós vamos fazer um toró de parpite, né? Essa é a melhor tradução, toró de parpite. Nós vamos parpitar aqui, vamos fazer juntos esse brainstorm, esse toró de parpite. Primeira coisa fundamental, o que você mais precisa ao longo dos próximos 5 anos? Sabe o que você precisa? Óbvio, se aproximar de Deus. Todos nós precisamos disso. Essa deve ser a nossa prioridade. E se você passar os próximos 1.825 dias buscando a Deus, em leitura bíblica diária e oração, o que vai acontecer com você ao longo dos anos e como você chegará em 2030? Nós temos 260 semanas em 5 anos. O que aconteceria se você se comprometesse com a sua família a estar
todos os domingos, adorando a Deus em comum unidade, ouvindo a palavra de Deus, recebendo a direção de Deus, recarregando a sua energia para você ser um lustre durante a semana. Já pensou? Já pensou? Participando quinzenalmente num PGV. Existe um estudo nos Estados Unidos, os norte-americanos eles são muito bons em estatística, a gente espera que os brasileiros comecem a prestar atenção nisso também, para que a gente tenha dados são importantes para a gente entender a movimentação, então eu posso só fazer um gancho dos dados norte-americanos. Um cristão médio, ele vai ao longo de 5 anos em 50 cultos. 50 cultos dá cerca de 1 culto por mês. Como é possível você ter uma formação espiritual ou ser mais parecido com Cristo Jesus vindo à igreja 1 vez por mês? É impossível. Estudos recentes que projetam que a partir de 2025, os norte-americanos, isso eu estou citando da fonte do Tom Rainer, Tom Rainer é um estudioso em eclesiologia, ele diz que isso pode acontecer cerca de 10 cultos por quinquênio, por lustro. Ou seja, vai ser comum os cristãos irem apenas no dia da Páscoa e no Natal na igreja. É impossível ter transformação interior. É impossível você transformar sua família. É impossível você ser uma pessoa mais parecida com Cristo Jesus. Porque você não se alimenta da palavra e você não vive em comunidade. Agora pense no poder de você estar quinzenalmente num pequeno grupo de vida. Pense no poder. Quem já participa aqui de um pequeno grupo de vida já está experimentando isso. Você sabe quem você é antes de entrar num PGV e quem você se tornou ao longo de um PGV, tendo pessoas que oram por você, um líder que te acompanha, você podendo compartilhar suas dores, você tendo relacionamentos mais profundos e a sua vida tem sido uma crescente com Jesus. Outras áreas também possuem contas exponenciais de juros compostos. Em 5 anos, você pode falar uma nova língua. Se você se dedicar como? Diariamente. Faz o teste. Duolingo grátis está aí para isso. 5 anos Duolingo todos os dias, né? Como é que está a sua ofensiva? Você vai conseguir falar uma nova língua. Você vai conseguir falar uma nova língua. Faculdade, em 5 anos. Já parou para pensar? 5 anos. Mateus Bela entrou agora. Em 5 anos, você tem um novo ofício. Em 5 anos estará pronto para o mercado de trabalho. Passa voando. Esporte. Se você começar um esporte do zero hoje, vai melhorar a sua saúde e você vai ser proficiente em algum tipo de esporte, seja jiu-jitsu, futebol, tênis, beach tênis não, tá gente? Beach tênis não sei se isso pode ser considerado esporte e tal, mas enfim, corrida e tal, todos os dias treinando, isso vai mudar a sua saúde. Instrumento musical do zero. Todos os dias, pegando 15 minutos do seu instrumento, você vai tocar bem em 5 anos. Leitura bíblica. Já pensou? 3 capítulos por dia. Gente, 3 capítulos por dia. Não dá 15 minutos. Sabe qual é o poder de 3 capítulos por dia? Você lê a Bíblia toda 5 vezes num lustro. 5 vezes. Quantos versículos você vai memorizar lendo a Bíblia diariamente? Quantas palavras vão ser absorvidas e decoradas? E eu amo essa palavra decorada, porque decor vem de cardia, decoração. Quantas palavras vão entrar no teu coração e quando você estiver num momento de circunstância diversa, tribulação, você vai saber responder aquilo que é verdade na palavra de Deus. Esse é o poder da ação diária. O poder da mesa, 1.825 dias tendo refeição com seus filhos. O poder da mesa, uma refeição que seja ao redor da sua família, sem celular, sem televisão, conversa, vai evitar que os seus filhos entrem num vício, vai evitar que os seus filhos entrem em más companhias, vai evitar que os seus filhos sejam viciados em drogas, porque o poder da conversa, o poder da mesa, o poder da comunhão, enfim, esse é o poder positivo dos juros compostos. Vamos pensar no poder negativo também. Estamos fazendo ainda o nosso toró de parpite aqui. O que acontece na sua vida, se você andar diariamente, durante 5 anos, com más companhias, com pessoas de índole
não duvidosa, mas certamente criminosa, com a galera errada. O que acontece? Quando eu lanço essa palavra, a gente pensa geralmente nos nossos adolescentes, não é verdade? E é para eles também. Claro, esse é o alerta de todo pai. Toma cuidado com as más companhias. Mas não reduza esse conselho apenas aos adolescentes. É para os adultos também. Eu já aconselhei adultos, jovens casados, que o cara insistia em continuar saindo com a galera do futebol. Só que ele tinha 3 anos de casado e a galera do futebol não casou. E aí eu estava insistindo com ele, falei, meu irmão, você está andando só com a galera da bagunça, só com a galera que é solteiro. Você tem uma esposa, você tem uma família. Isso vai dar ruim, vai dar ruim. É outra turma, pensando outra coisa, tendo outros princípios. Más companhias corrompem os bons costumes, te levam a vícios, pornografias, crimes, pequenas decisões equivocadas do tipo, hoje eu vou tomar um gole de álcool para amenizar a minha dor. Hoje, só hoje, você tomar um gole de álcool sem moderação ou com esse propósito totalmente equivocado, vai te levar a um vício, vai te levar à destruição da sua família, porque o propósito está errado. Veja bem, a Bíblia não proíbe o consumo de álcool, mas ela diz para você não se embriagar e nem se tornar um viciado. Quando você toma para amenizar uma dor, já há um problema ali, que pode te levar a um vício. Pequenas decisões, eu preciso comprar isso, eu preciso, não importa o preço, eu preciso. Eu vou dividir no cartão, eu vou dar um jeito. Eu tenho o meu cartão, não vou contar para a minha esposa, não vou contar para o meu marido, afinal eu mereço, né? A famosa desculpa, eu mereço. Aí tu gasta mais do que você ganha e justifica como? Hashtag mimimei, né? Ai, mimimei. Eu precisava, mimimei. Tá famosa essa mimimei por causa da Virgínia. Então eu vou falar para você que você não é a Virgínia, tá? Nem precisa de mais, né? Só com esse toró de parpite, a gente finaliza e volta à pergunta inicial. Onde você estará e quem você será em 2030? Essa reflexão é profunda. Se você deseja juros compostos positivos na sua vida, na sua família, na criação dos seus filhos, no seu trabalho, na sua área espiritual, então você tem que considerar as lições que Moisés nos apresenta. A primeira lição que ele nos apresenta, nós estamos na interseção de diferentes camadas do tempo. Ele está iniciando o texto falando, olha, de eternidade a eternidade tu és Deus, versículo 2, 1000 anos para Deus é como um dia, ou como as horas da noite, e nós somos uma relva que brota pela manhã e seca pela tarde, no versículo 6. O que Moisés está nos ensinando? Que Deus é eterno, nós não somos. Lógico, né? Mas a gente precisa entender. Nós somos temporais, nós somos transitórios. Pessoas que detêm o presente da vida e que cada decisão hoje afeta a nossa história futura. E eu vou dizer mais, cada decisão hoje afeta a sua eternidade. E por estarmos nessa interseção de camadas distintas de tempo, porque onde nós estamos? Nós estamos na interseção da eternidade, do tempo de Deus, Kairos, e do nosso tempo, que é o tempo Cronos. A gente nasce na linha do tempo, a gente vive nesse Cronos, mas Deus está na eternidade, e nós estamos nessa interseção. O eterno está dando direção para a vida, para as nossas vidas. Deus está falando, ei, vocês que estão nessa interseção, vocês que são o meu povo, vocês que pertencem a Cristo Jesus, onde a vida é plena, abundante na eternidade, sigam a direção de bondade que eu estou trazendo para vocês. E nós não podemos nos dar ao luxo de negligenciar a direção de Deus. Nós não temos o direito, e diria mais, nós não temos tempo de negligenciar o direcionamento de Deus. Sabe, o que eu estou querendo dizer? Você sabe o que Deus está orientando a sua vida? Você entende o que Deus quer para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos, só que você fica assim, amanhã eu faço, depois eu vou, segunda-feira eu começo. Nós não temos
esse tempo. Se Deus está te chamando para algo, é para ser feito agora. Se há uma decisão que precisa ser tomada hoje diante de Deus, então não deixe para amanhã. Sabe por quê? Pois o resultado será exponencial. Lembra? Juros compostos, só que ele vai ser ou positivo ou ele vai ser negativo, a depender da sua decisão. Os versos 7 e 10 vão demonstrar a segunda lição que Moisés nos diz. O tempo não está a nosso favor. Eu preciso te falar sobre isso. Versículo 8 diz: conheces as nossas iniquidades. Esse trecho pode parecer desesperador quando olhamos o salmista dizer que nós somos consumidos pela ira de Deus. Meio desesperador, né? Moisés tem uma oração de lamento, pedindo que a misericórdia de Deus seja derramada sobre o povo, porque Deus escolheu um povo, mas esse povo é teimoso. Então, a princípio, a gente fica assim para esse texto: nossa, mas Deus é tão bravo assim, Deus é tão irado assim, nossa, e a gente quer, parece que, se justificar. Mas temos que lembrar que essa ira divina, por mais terrível que seja, e a ira divina é terrível, ela é justa. Ela é justa, porque não é Deus quem erra, meus irmãos. Nós que erramos. A ira de Deus é justa, porque eu decidi me rebelar contra Deus. Porque eu sou pecador, porque nós somos miseráveis, porque nós sabemos de tudo, ou achamos que sabemos de tudo, e falhamos. Porque nós, sabendo que o tempo não está a nosso favor, o que a gente faz? A gente coloca uma Netflix da vida na frente do nosso lugar, do nosso tempo com Deus. Mesmo sabendo que o mais importante é Deus, depois eu leio a Bíblia, depois eu oro. Nós somos pecadores. E se nós não assumirmos isso, o poder do juro composto na nossa espiritualidade vai nos levar ao quê? Ao endurecimento do coração. Se a gente não assume isso, o nosso coração fica ainda mais duro, mais duro. Agora, se nós assumirmos isso, que a ira de Deus é justa, então o juro composto da espiritualidade vai nos levar a um quebrantamento, a uma humilhação, a um arrependimento. E essa humilhação, esse arrependimento, essa volta para os braços do Pai, é para hoje, não é para amanhã. Porque você não tem todo o tempo do mundo. Isso é para hoje. Olha só o que o versículo 10 nos diz. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Eu não sei se você já percebeu isso, mas isso é impressionante. Eu estou a caminho dos 40, e eu tenho feito essa espécie de revisão da minha vida. Você vai chegando nos 40 e você fala assim: passou. Você começa a notar a obviedade da vida. Se eu chegar aos 80, que é os que têm mais vigor, isso não é uma garantia nenhuma, fato é que os 40 anos da minha vida, com mais saúde, disposição e energia, já foi. Pô, pastor, a vida é assim. Entretanto, são os anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. A vida passa. Isso não significa que a gente deixe de dar fruto, porque o Salmo 92 vai falar que os idosos e as idosas florescerão e darão frutos, se eles ainda estiverem firmados na presença do Senhor. Então a gente continua frutificando, mas a gente precisa perceber a brevidade da vida. 70, 80 no máximo, no máximo. Pensa aí na sua vida, pense nos lustros. Faz o exercício do lustro anterior e do lustro adiante. 5 anos atrás, 2020, eu tinha uma filha, criança, eu jogava bola, estou conjugando no passado, jogava bola e tinha menos que 35 anos. Agora eu vou pensar num lustro adiante, há 5 anos para frente, 2030, eu tenho 2 filhas, a mais nova estará com 18 anos, a mais velha já vai estar casada, eu não aguentarei jogar bola por mais de 15 minutos, e com 44 anos, eu espero em Deus que eu tenha cabelos, né? Nem que sejam brancos, vai. Brancos, grisalho é legal, né? Você fica todo bonitão, assim, o Ayrton, João Marcos, poxa, eu quero chegar nesses cabelos assim, né?
com cabelo. Né? Mas, enfim, meu pai está perdendo cabelo, já sei o meu rumo, né? Enfim, alguns chegam a 70, outros a 80. Só que sabe o que a gente fica fazendo? A gente fica com aquela conversinha assim, nossa, como o ano passou tão rápido, né? Nossa, já estamos na Páscoa. Uau, esse ano voou, hein, pastor? Já estamos em agosto. Nossa, o agosto é o mês mais comprido do ano e tal. Nossa, é Natal de 2025. Eu nem vi 2025 passar. Amigos e amigas, com todo o respeito, paremos de ser bobos. Porque todos os anos são assim. A vida passa depressa, nós voamos. Vamos parar com essa reflexão superficial de como passou rápido? Tá, passou rápido, é assim, mas o que você fez? Com saúde, quantos lustros a mais eu terei? 6? Nossa, com a graça de Deus, está ótimo. Olhe lá, se eu não morrer antes, porque eu não tenho garantia nenhuma de chegar aos 70, aos 80. Mas e se você chegar aos 70, se você chegar aos 60, se você chegar aos 100 anos de vida, como você viveu? Essa é a grande pergunta. Como você viveu? Nós temos na história da igreja missionários, o próprio Ashbel Green Simonton, que plantou a igreja presbiteriana aqui no Brasil, não chegou aos 30, porque morreu de uma doença, mas deixou um legado de uma igreja presbiteriana. Quantos missionários foram para a África? A gente pode falar de Livingstone, David Livingstone, a gente pode falar de vários nomes, aquela série Heróis da Fé. Eles não viveram 30 anos, não viveram 35 anos, porque morreram de situações catastróficas, seja por doença, perderam família, seja, alguns missionários foram literalmente comidos por tribos selvagens, mas eles viveram intensamente cada dia da vida para o Senhor. A pergunta é como você tem vivido a sua vida. O tempo não está do seu lado. O que você vai fazer hoje vai impactar a sua vida de maneira exponencial até 2030. Bom, vamos lá. Terceira lição. Seu eu futuro é uma versão acentuada do seu eu atual. A maneira de alcançarmos sabedoria nessa interseção de tempos é contando os nossos dias. Então a gente pede, Deus, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Parece uma proposição simples, parece uma proposição lógica. Você olha o texto bíblico e fala assim, para que isso? Por que Moisés escreveu isso? Já que uma criança pequenininha, quando ela começa a aprender a falar, ela aprende também a contar, e a gente não precisa de um professor de matemática para saber contar até 100. Ninguém precisa de um professor de matemática para saber contar até 100. Tá, mas aqui está a sabedoria. Mesmo aquele mais hábil em aritmética pode ser incapaz de perceber a brevidade da sua vida. É isso que Moisés está falando. Até mesmo o cara mais inteligente do planeta, ele pode ser incapaz de perceber que a vida voa. Que prova maior de loucura pode ser os gênios da nossa sociedade, os mais inteligentes, que solucionaram tantas coisas, inventaram tantas coisas, mas que não propuseram objetivos para suas respectivas vidas, para a sua própria espiritualidade, para a sua própria família, que não consideraram o amanhã, que não consideraram onde irão passar a eternidade. Olha que loucura! Não considerou a eternidade. A gente fica preocupado com isso daqui da vida, mas tem uma eternidade. Tem uma eternidade pela frente. Quando você conta os dias, você entende quem você é. E aí você propõe decisões na sua vida. E aí você não cai naquele erro de idealizar um futuro mágico. Tem muita gente que idealiza um futuro mágico. O que é, pastor, idealizar um futuro mágico? É o seguinte, eu não sou generoso hoje. Eu não sou gentil hoje. Eu não sou paciente com a minha família hoje. Eu não sou amoroso com as pessoas com que se relacionam comigo. Mas eu acho que por alguma magia, lá no fim da vida, vai acontecer de eu ser gentil, amoroso, generoso e tal. Não faz sentido. Não faz sentido. O tempo não te muda. Ele faz de você mais do que você já é. O tempo não te muda. Ele vai só reforçar, acentuar aquilo que você já é. Se você quer mudança, é você que muda. Você quer saber como você será em 2030, 2040, 2050? Olhe no espelho e aplique juros compostos sobre quem você é hoje. Olha no espelho. Quem você é hoje? Você quer saber o futuro? Aplique juros compostos. Eu lembro que quando eu era criança, o meu pai, ele era muito bravo.
Hoje ele é uma outra pessoa, né? Nossa, tipo, os netos acham que o vovô é um doce. Eles não conheceram meu pai era muito bravo. E o meu pai também implicava com qualquer coisinha, assim, principalmente deixar a torneira aberta pingando, até porque ele tem 35 anos aí de saneamento básico, né? Começou na empresa, terminou na empresa, então a água, cuide da água, as pessoas, enfim, ele sempre esteve certo, mas ele era muito contundente nisso. E luz, né? Puxa, deixou a luz acesa, bronca do pai. Aí às vezes ele falava, vem aqui filho, aí você vinha, ele dava uma bronca, apaga a luz lá do quarto, né? Tipo, por que não falou, pai, apaga a luz lá do quarto? Eu apagava. Não, ele chamava para bronca e voltava lá. Eu ficava doido com isso. E ele fazia isso direto. E aí minha mãe falava assim, devagar, você está entendendo e tal, sei lá o quê. Enfim, e aí, quando eu tive a Bela, eu comecei a ser muito duro nesse aspecto. Uma coisa que eu não gostava no meu pai, eu comecei a reproduzir, né? Isso explica muita coisa. E aí eu comecei a ser muito duro, muito duro, muito duro, muito duro. Quando eu cheguei um dia em casa, eu fui duro com a minha filha, que esqueceu a luz ligada, sei lá o quê, quando fui na casa dos meus pais. E a minha mãe virou para mim e falou assim, eu não acredito que você está fazendo isso. Eu falei, o quê? Tudo aquilo que você reclamava do seu pai, você está fazendo em dobro. Você é uma cópia multiplicada do seu pai, né? Aquilo me assustou, né? Porque o meu pai era chato depois dos 40, eu sou chato antes dos 40, né? Então, essa é a reflexão. O tempo não te muda, você que tem que mudar. Aí eu falei, opa, eu tenho que mudar. Senão o tempo vai só acentuar. Eu vou ser 7 vezes mais chato que o meu pai era na minha infância. Então, pastor, eu não gosto do que eu vejo quando eu olho no espelho. Simples. Mude isso. Essa é a 4ª lição de Moisés. Se você não gosta do que está vendo, mude o que você está fazendo. Dos versos 13 ao verso 16, ele desenvolve isso. Olha só que interessante. Eu sei que essa reflexão hoje está um pouco mais conceitual e abstrata. A gente precisa pousar esse avião aqui, inicialmente, para que a gente siga a série com maneiras mais práticas. Mas eu agradeço a Deus porque você está aqui hoje. Primeiro domingo de 2025, você está sendo incentivado a contar os seus dias. Não importa quantos anos você já não tem hoje. Percebendo que nós podemos tomar ações diferentes hoje, fundamentadas na palavra de Deus hoje, e que terão frutos maravilhosos ao longo dos anos até 2030. Então isso é maravilhoso. Que bom que o Espírito Santo te trouxe aqui nessa manhã para você fazer essa reflexão do que você vai mudar hoje. O salmista implora a compaixão do Senhor no versículo 13 pelo seu povo. Ele fala assim, Moisés está falando, Deus tem compaixão e misericórdia do seu povo. Mas no versículo 14, ele diz o seguinte também, satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. O teu amor leal, a palavra amor leal é do hebraico hesed, pode ser traduzido para graça, pode ser traduzido para misericórdia, a depender da versão da sua Bíblia, ou amor leal, que eu prefiro, é a melhor tradução, é um amor inquebrável, é um amor fiel, é um amor que está enraizado na aliança de Deus. Então, é o amor leal de Deus que nos satisfaz. Presta atenção nisso. A única coisa que vai satisfazer e trazer alegria para o seu coração não é carro, não é grana, não é título, não é um doutorado, não é um casamento, não é abundância de filhos, não é aposentadoria, não é uma vida longa com saúde. Nada disso vai trazer a completa satisfação. Vai trazer alegria? Sim, tudo transitório e temporário, mas a completa satisfação é o amor leal de Deus. E é isso que a gente deve buscar. É o amor leal de Deus que traz alegria. É o amor leal de Deus que nos faz cantar em todos os momentos. E aí sim, se o seu casamento não está bem, se a sua relação com os teus pais ou com os teus filhos não está bem, se você tem algum problema, enfrentando alguma dificuldade no trabalho, se você tem o amor leal de Deus, além de te fortalecer, vai te trazer alegria e satisfação todos os dias. Assim você projeta os seus dias. É assim que a gente deve colocar o nosso futuro, cada manhã, no amor leal de Deus. E aí a gente coloca em movimento os juros compostos desse amor de Deus. Se a gente coloca em movimento o juro composto do amor leal, então a matemática espiritual financeira vai dizer para mim e para você que é amor leal vezes amor leal. Amor leal sobre amor leal.
que vai culminar num resultado de satisfação sobre satisfação. Concluindo, e aqui a conclusão já é uma aplicação. Consistência diária vale mais do que intensidade momentânea. Consistência diária. Lembra que eu dei o exemplo lá no Toró de Parpite sobre como se aprende um instrumento? Sobre como aprende uma nova língua? Sobre como você adquire sabedoria bíblica? Você não aprende um instrumento musical se você não pega o instrumento musical diariamente. Eu tive um companheiro de música que ele falava assim para mim. Ele falava assim: pastor, se você se afasta um dia do instrumento musical, o instrumento musical se afasta de você 3. Ele falava isso para mim. Então, todo dia você tem que pegar. Todo dia você tem que treinar uma nova língua. Todo dia, se você quer sabedoria e direção de Deus, você precisa estar em contato com a palavra de Deus. Não é que você tem que, hoje, eu vou ler o Antigo Testamento. Eu vou sentar às 7 da manhã, e aí eu vou terminar a leitura do Antigo Testamento às 7 da noite. E pronto, vou ficar 6 meses sem ler a Bíblia. Não, é a consistência diária que vale mais do que uma intensidade momentânea. Sabe aquele seu amigo? Nunca foi corredor, mas durante 3 meses ele treinou para uma maratona. Aí ele foi para a maratona. Ele correu 42 quilômetros, ele ganhou a medalha, ele postou no Instagram, arrebentou os 2 joelhos e um tendão, e ele nunca mais correu. Por quê? Porque ele queria postar no Instagram uma medalha. Aí eu pergunto para você, para esse amigo que nunca correu, tá? Não estou falando de alguém que tem um esporte de corrida como hábito. O que vale mais? Eu com 39 anos... correr a São Silvestre ano que vem, para postar no Instagram que eu consegui, arrebentar os meus joelhos, ou eu criar vergonha e todo dia no parque, é de graça, né? Correr 3 quilômetros. 3 quilômetros. Sem pôr no Instagram. Sem colocar tá pago hoje. Né? Parece que se não colocar tá pago, não funciona, né? Se eu fazer isso todo dia, o que vale mais para a minha saúde? Uma vez ao ano, ou todos os dias, pequenas decisões? Então, é sobre isso que Moisés está falando para nós. É sobre isso. E termina o Salmo. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Aí ele conclui, consolida para nós a obra de suas mãos, consolida a obra de nossas mãos, esteja sobre nós, permaneça sobre nós, Senhor, consolida. Somente uma vida que permanece na bondade de Deus é consolidada, é desenvolvida, é ampliada nos propósitos de Deus. E eu quero terminar agora citando o grande C.S. Lewis, nesse clássico aqui, esse livreto chamado Cristianismo Puro e Simples, um livro maravilhoso, a gente considera até uma mini apologética, uma série de recortes de quando ele tinha um programa de rádio, e ele respondia perguntas sobre fé. E olha só o que ele diz aqui na página 176. C.S. Lewis diz o seguinte, presta atenção no que ele fala para nós. O bem e o mal, ele está falando sobre espiritualidade, aumentam ambos a velocidade dos juros compostos. É por isso que as pequenas decisões que eu ou você tomamos todos os dias têm importância. Bem e mal aumenta a velocidade de juro composto. Tanto mal, o que é terrível, mas como bem, quanto é maravilhoso. Aí ele continua. O menor gesto de bondade feito hoje garante a conquista de um ponto estratégico, a partir do qual em alguns meses, olha só, em alguns meses, você poderá alcançar vitórias nunca sonhadas. Já uma concessão aparentemente trivial, a luxúria ou a ira, significa a perda de uma colina, de uma linha férrea ou de uma cabeça de ponte, a partir das quais o inimigo poderá lançar um ataque que de outro modo seria inviável. Uma pequena decisão no bem vai moldar o seu futuro, mas uma pequena decisão para o mal, você vai abrir uma brecha para que o inimigo te derrube.
Há uma enorme diferença entre você pagar 20% de juros compostos e de você ganhar 20% de juros compostos. Agora é hora de tomar decisões. Primeiro domingo de 2025. Eu termino com uma última pergunta. E essa é a sua tarefa. Que decisão você tomará hoje que vai impactar os seus próximos 5 anos? Se você está tomando notas, eu vou repetir. Que decisão que você vai tomar hoje que impactará os seus próximos 5 anos? O que o Espírito Santo está te chamando a você decidir hoje? Porque você não tem todo o tempo do mundo. Porque você não vai deixar para amanhã. Você vai tomar essa decisão diante de Deus hoje. E isso vai impactar os teus anos vindouros. Não com grande intensidade, uma decisão dramática que depois vai gerar frustração e desânimo, porque você não vai conseguir cumpri-la a longo prazo. Mas com pequenas ações que vão se acumulando. Eu serei mais gentil no meu casamento. Eu separarei uma refeição por dia para estar com a minha família. Eu serei generosa no meu ambiente de trabalho. Eu prometo diante de Deus que eu buscarei aprender dele sobre as Escrituras diariamente. Tem gente que tem 365 dias de ofensiva no Duolingo, mas não tem 365 dias de leitura bíblica. Onde está a sua prioridade? Em amor à minha família, em amor às pessoas que me amam, eu vou melhorar a minha alimentação, eu vou cuidar da minha saúde, por amor às pessoas que me amam. É um cuidado, é um amor, é um propósito de Deus para a sua vida, cuidar da sua saúde. O que você vai decidir hoje, que vai impactar o teu futuro? Avance em direção a tudo o que Deus tem para a sua vida. E não importa se você tem 10 anos ou se você tem 80 anos. Deus tem um propósito para a sua vida. E você frutifica em Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. Com consistência, você descobrirá o poder dos juros compostos de uma vida que está debaixo da vontade de Deus. A vida voa, mas a vida é satisfeita e feliz quando a gente vive a bondade de Deus. E é isso que Ele deseja ao meu e ao seu coração. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Amém?